Oi, gente! Mais um sábado e mais um programa Política de Leve. Eu sou Keite Cavalcante, estrategista política, palestrante e cofundadora da Estratégica, agência de comunicação e marketing político. Hoje eu recebo aqui a Elisângela Rodrigues, empresária, escritora, palestrante internacional. Ela é proprietária da Transveloz, empresa de segmento de transporte no Brasil, presidente da Avante, da associação que valoriza e apoia profissionais de transporte, e ela é coautora do livro Para Todas as Mulheres do Mundo, que tem a coordenação editorial de Valéria Bolsonaro. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite, Keite. Fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com você, né? E principalmente de viver, né, esse momento aqui com esse nome Política de Leve, né? Eu acho que você foi muito feliz em escolher esse nome, acredito que tenha sido você que tenha escolhido. E assim, a gente vai falar de política, a gente vai falar de negócio de uma forma leve como tem que ser, sem perder a seriedade. Então, mais uma vez, me sinto honrada, feliz e muito grata pelo seu convite. Muito obrigada. A gente que está feliz em ter você aqui com a gente. Elisângela, me diz uma coisa. Quem é Elisângela? Fora desse mundo corporativo, fora desses títulos, é casada, tem filhos. Conta pra gente uma história bem boa, que aqui a gente gosta de ouvir histórias. Se apresenta. Assim como tantas outras mulheres, eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou empresária, sou empreendedora, sou uma pessoa extremamente resiliente, extremamente humana, que acredita muito no poder de superação, que não acredita na imposição de limites, né, por conta do nosso cenário, por conta das circunstâncias. Sou uma mulher extremamente esperançosa, uma pernambucana retada, que saiu daqui não só para São Paulo, mas para o mundo, né, para mostrar para mim mesma que eu posso chegar cada vez mais longe e, mais importante que isso, que eu posso mostrar isso para que outras pessoas boas e muito melhores, mais capacitadas que eu, consiga de fato ocupar o seu merecido lugar e o seu espaço. Eu falei aqui que você participou, é coautora, né, do livro, inclusive eu ganhei dela, minha gente, vou fazer a leitura e vou indicar para vocês. Do livro Para Todas as Mulheres do Mundo. Como foi essa experiência? Olha, Keite, esse livro, eu sempre digo que ele é uma ferramenta de transformação. Né? Nessas minhas idas nas palestras, né, que a gente acaba fazendo, eu tive a oportunidade de conhecer a secretária de Políticas para a Mulher do governo de São Paulo, a Valéria Bolsonaro, e ela fez o convite, né? O nome do livro foi dado pela filha dela, pela Bia, e ela convidou alguns empresários e pessoas que estavam realmente ligadas com o cuidado com a mulher em diversas formas. A gente tem nesse livro coautores que são médicos, que são psicólogos, tem muitas mulheres de relevância, e eu tive a honra de ser convidada para falar desse segmento, né? Falar do segmento de transporte, das mulheres no transporte, né? Do empreendedorismo feminino. Então, para mim foi uma honra. Esse livro ele vem fazendo muito sucesso em São Paulo, no Sul, no Sudeste. Muita gente fora do Brasil também pedindo o livro, e eu não poderia deixar de trazer isso aqui para Pernambuco, porque eu sei de fato, além do orgulho pessoal de fazer parte disso e de ser daqui, trazer isso para essas mulheres também daqui. E é uma mensagem realmente de poder, de força, sabe, para as mulheres, para todas as mulheres do mundo. Né? Então, para mim foi uma honra, tem sido uma honra, e muitas pessoas já me dão feedback desse livro, agradecem, né? Porque sempre tem uma mensagem, sempre tem uma ferramenta. Eu procurei resumir ao máximo, né, tudo que eu vivi, conto um pouco da minha origem, daqui de como tudo começou, de algumas ferramentas que eu utilizei ao longo da minha vida, né, da minha vida em São Paulo, da minha vida no trabalho, como conseguia conciliar a minha vida pessoal junto com a minha família e o trabalho e os desafios, porque não adianta a gente romantizar o empreendedorismo. A gente sabe que existem muitas lutas, existem muitas quedas, mas a gente sempre se levanta e segue em frente. Então, nesse livro tem um pouco disso, e assim, eu fiquei muito feliz e continuo honrada em poder fazer parte dessa obra. 18 anos à frente da Transveloz, né? Sim.
Me diz como foi esse início, essa trajetória aí dentro desse setor de transporte e logística. Eu sempre fui empreendedora, né? Eu já trabalhei muito no corporativo, ainda aqui em Recife, eu já tive outros negócios, mas aí surgiu a oportunidade do meu esposo ir para São Paulo, né? Que meu esposo é de uma família de fornecedores de cana aqui na região, e ele recebeu esse convite para ir para São Paulo, e a gente que trabalha, a gente que é empreendedor, a gente não quer ficar parado. Né? Além do mais, ainda tem aquela ferramenta extremamente crucial que se chama necessidade. Né? Então, assim, a partir de uma necessidade, surgiu a oportunidade, ele já prestava serviço para a usina, e aí a gente teve algumas dificuldades com a usina e nós ficamos com o caminhão canavieiro. E aonde a gente estava não tinha mais espaço para a gente, então só nos restava a coragem e um filho, bebê, para a gente poder sustentar. Então nós fomos para São Paulo, né? Foi a partir daí que nós mudamos a carroceria do caminhão e passamos a trabalhar com transporte rodoviário, né? A gente já tinha um lava-rápido também na cidade onde a gente morava, no interior, então nós resolvemos ir para São Paulo por uma necessidade. E assim, não deu tempo pensar se era bom, se era ruim, a gente precisava pagar a conta e o que a gente tinha era aquilo. Eu optei por não trabalhar como CLT porque eu estava numa cidade que não tinha rede de apoio, eu não tinha família, meu filho era pequeno, então eu queria realmente acompanhar, né, o crescimento do meu filho, então eu falei, eu prefiro levar ele comigo, mas eu quero ser dona do meu tempo. Claro que esse tempo não era tão disponível assim, porque a gente trabalhava, virava à noite, mas foi a partir daí que a gente conseguiu se estabilizar, a partir de muitos desafios. Assim, se você me perguntar, eu tenho inúmeros para te contar, para poder compartilhar com você, mas que foi isso que construiu a gente, que construiu um cidadão de bem. Eu entreguei um cidadão de bem para a sociedade, meu filho já tem 21 anos, né? Eu aprendi a força que realmente eu tinha, porque a mulher ela tem essa força silenciosa, né? Então na hora que ela é provocada e na hora que ela se movimenta, ela consegue realmente se apoderar dessa força, e foi isso que fez com que eu me mantivesse à frente da empresa, apesar de todos os desafios, né, que é dentro e fora da empresa, e que a gente continua aí não só cuidando do que é nosso, mas também colocando isso para as outras pessoas, tanto no empreendedorismo quanto na sua vida pessoal, porque eu acho que os dois têm que caminhar juntos. Tem que andar ali lado a lado, Tem que andar lado a lado. É difícil, mas a gente consegue. Trazendo esses desafios, conta pra gente quais foram os principais no início dessa trajetória. Você disse que tinha vários para contar, eu tenho então vários. Eu tenho vários. Possa... Falando do primeiro, assim, há 18 anos atrás, né, graças a Deus hoje a gente até pode linkar isso um pouco com a questão política, né, assim como não tinha mulheres na política, não tinha mulheres no transporte, principalmente liderando uma empresa. Era muito difícil, assim, eu não tinha com quem trocar isso, mas como eu falei antes, a necessidade era muito grande e assim, o preconceito também, a gente não tem como a gente não citar isso, mas às vezes as pessoas até me perguntam, nossa, você sofreu muito preconceito? Eu falei, mais do que eu consegui enxergar, porque muitos eu consegui enxergar e outros não dava tempo. Né? Porque quando a gente sabe que a gente precisa pagar conta, que a gente tem o porquê, né? Porque a gente tem um porquê, mas tem um porquê. E quando você sabe que você tem... o porquê é bem mais forte. O porquê é bem mais forte. Então, eu passei por cima de muitas situações, assim, às vezes voltava para casa, chorava, no outro dia ia, e foi a partir daí que eu consegui me fortalecer. Outra situação, assim, que eu cito muito, Kate, foi no período da pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, né? A gente sabe disso, mas assim, a gente já com a empresa fortalecida, né? Depois de tudo que a gente passou, a empresa já estava estabilizada, mas com a pandemia, assim, nós escolhemos um segmento para atender, que era um segmento de cinemas e a parte
de festividades, de eventos, né? As agências que promoviam eventos, a gente atendia levando todo o material deles, né? A gente trabalhava com veículos, tanto veículos pesados quanto veículos menores. E aí na pandemia, imagina, parou tudo. Então o faturamento da gente caiu mais de 90%. E assim, meu marido estava na UTI, eu tinha várias famílias dependendo da minha empresa, e o meu filho adolescente, sem saber nem o que estava acontecendo, entrou num processo realmente de quase que uma depressão, né? Porque ficava em casa, a gente não sabia muito como é que ia ser. Eu tentei buscar ajuda com os meus colegas, né? Outros donos de transportadora, alguns diziam assim, olha, eu disse, o seu marido, assim que ele se recuperar, você fecha tudo e segura o dinheiro que você tiver, porque não tem como você continuar. E aí eu buscava as lives, né? Eu participava de alguns grupos de mulheres, de empreendedoras. Eu lembro muito bem que a Tereza Cristina, que era secretária da Agricultura na época, ela falou assim, olha, o agro vai ajudar muito, né, na reconstrução, né, depois que tudo isso passar. E aí eu pensei, vou transportar agro. Comecei a pesquisar o mercado e aí falava, olha, empresas que transportam agro são empresas milionárias, são transportadoras grandes. Então você não tem chance. Mas eu falei assim, olha, eu não tenho uma chance, mas eu não tenho opção, a não ser ir atrás. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a pesquisar. Uma amiga minha da Europa falou que tinha uma empresa francesa que estava abrindo as instalações no Brasil. Estava parada por conta da pandemia, mas mesmo assim eles estavam movimentando, né, toda a documentação, e eu consegui, finalmente, depois de bater muitas vezes na porta, eu consegui uma reunião. Então, imagine você voltar de uma UTI, né, chegar no cenário onde você não sabia o que ia acontecer e você tem que estar ali plena para falar com um grupo de franceses, né? Tinha um que falava português. E eu lembro muito bem disso, assim, porque foi um período que eu fiquei realmente... Eu perdi o controle, eu não sabia o que poderia acontecer, porque não dependia de mim, não dependia do meu trabalho, né? Dependia de coisas que eu nem sabia o que era. E eu lembro bem que quando eu me apresentei, falei da empresa, falei do que a gente fazia, o tempo que a gente tinha, a vontade que a gente tinha de ser parceiro deles. E aí eu lembro que de uma pergunta que ele fez para mim, assim... você é muito empática, você tem muita vontade, mas europeu, né, com aquele jeito mais rígido. E ele falou assim, mas qual o seu tamanho? No sentido de, qual é essa estrutura, quantos caminhões você tem, o que você sabe? Na hora, por algumas frações de segundos, assim, eu falei, eu vou dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Mas eu acho que na hora eu me conectei com Deus mesmo, sabe? E aí eu respondi para ele assim, eu falei, olha, eu sou do tamanho que você precisa para você crescer aqui comigo. E eu posso te provar isso. Então aquilo dali foi assim, foi matador, né? Foi definitivo para mim, porque aí eu falei, agora é tudo ou nada. E ele falou assim, pode entrar em contato com os advogados, eles vão passar, o jurídico vai passar um monte de exigências. Se você cumprir essas exigências, você está dentro. E até hoje nós atendemos essa empresa, nós conseguimos salvar muitas famílias, né? Graças a Deus meu marido está sã e salvo, que foi o mais importante para mim, né? E assim, é uma história que eu tenho para contar, porque assim, eu não estava 100%, eu não estava bem emocionalmente, eu não tinha o apoio que eu precisava, que todos precisávamos, mas eu me movimentei, sabe? Mas eu falei do coração, por isso que eu falo, é importante a gente ter ferramentas, é importante a gente estudar, é importante a gente buscar recursos, mas é muito importante você falar do seu coração, você falar da sua vontade. Mais importante ter a verdade, né? Ter a verdade. Então isso foi um desafio muito, assim, foi muito grande. Eu gosto muito de citar isso porque eu sei que em vários lugares existem pessoas, existem mulheres, né, principalmente as empreendedoras, né, que vivem momentos incertos, que acham que está tudo perdido. E não está, sabe? Olha, diante de tanto desafio que você conseguiu ultrapassar, né, e vencer, tu se enxerga hoje como parte desse movimento que representa essas mulheres no mercado? Me sinto muito responsável, posso provar isso, porque eu lembro, assim, só para citar um caso, Kate, eu fui fazer uma palestra numa ETEC,
para mais ou menos 500 jovens, né, que são as escolas técnicas lá, as escolas técnicas de São Paulo. E o pessoal me convidou porque para poder ajudar um pouco, para poder falar um pouco do universo de logística, né? Porque o pessoal, a turma jovem está mais interessada em fazer robótica, inteligência artificial. E aí eles queriam alguém que vivesse a realidade da logística. E aí eu fui, falei, né? Falei de toda a minha trajetória, de como foi, que a gente carregava pallet, que a gente acompanhava os caminhões, enfim, todo o processo de transporte, quem vive o transporte sabe que não é fácil, né? Você precisa ser muito resiliente, você precisa ser muito rápido, ser muito dinâmico, né? E querer muito, amar muito o que você faz. E eu achei super interessante, porque depois que acabou, né, a palestra, eu lembro que eu levei uns slides, mas acabei nem falando dos slides, fui falando da minha vida ali, porque eu comecei a ver aquelas meninas, sabe, eu ficava me vendo nelas, sabe, eu falava assim, nossa, tinha uma que parecia comigo, tinha outra. E aí no começo eles, porque reter a atenção do jovem não é fácil, mas aí quando eu comecei a falar, eles começavam a mexer, parar de mexer no celular, começou a olhar para mim assim, e aí no final... algumas vieram falar comigo, né? Foi muito boa, assim, a repercussão. E eu lembro que teve uma delas que falou assim, olha, eu não quero mais fazer, acho que ela queria fazer moda, alguma coisa assim. Ela falou assim, eu quero trabalhar com logística. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque você falou da importância, assim, tudo que a gente acontece. Porque eu falei, olha, vocês estão sentados aí, para toda a profissão precisa de uma logística, esse podcast maravilhoso, esse estúdio lindo. Mas alguém teve que vir, alguém teve que colocar, então assim, a logística, ela que move, né? Ela que move o mundo. E ela falou assim, primeiro porque você falou de uma forma tão verdadeira, da importância da logística, porque a gente não tinha noção. E depois, porque eu senti que eu tenho condição, eu venho de uma família pobre, mas eu tenho condições de ser dona de uma transportadora. Então, assim, foi ali, não só ali, né? Antes eu já sabia, mas aquilo ali só fortaleceu ainda mais o meu papel, né, nesse mundo da logística, nesse mundo está entre as mulheres, não só falando da parte boa, mas falando realmente daquilo que a gente vive, do meu cenário, daquilo que eu vivi, mas sobretudo mostrar que é possível, né, e não é porque eu li, não é porque eu estou usando frases de efeito, né? Porque autoajuda, não, é porque eu vivi, eu sei das dificuldades. Então você vê jovens querendo fazer isso, né, assim, e você ser parte disso, assim, para mim é muito gratificante. Isso acaba, aquele efeito bumerangue, né, você solta, mas aquilo vem para você com mais intensidade. Exatamente. E quantas políticas públicas para essas mulheres, tanto da parte de empreendedorismo, como também dessas mulheres, né, essas profissionais dos transportes, tu acha, o que é que falta, no geral, no Brasil? Quais são as necessidades que essas mulheres têm no dia a dia desse trabalho? E que a política, né, pode ajudar e entrar para dar essa força? Olha, Kate, assim, eu acredito que existem muitas necessidades, tá, no segmento. O segmento de transporte, a logística, por mais que haja tecnologia que vem ajudando bastante, né, nos processos, falando da parte interna da logística, falando da parte de dentro da empresa, eu acho que tem essa questão de saúde mental, que eu acho que é muito importante no geral, né? Mas como a gente precisa seguir prazo, como a gente precisa se antecipar, como a gente precisa lidar com os imprevistos, né? São várias pessoas envolvidas, então eu acho que não só a capacitação, mas principalmente a questão de preservar a saúde mental, mesmo de valorizar essas pessoas, de entender realmente em que local que ela se encaixa ali, sabe? Porque o cliente, quando ele pede, né, o produto dele, ele quer que entregue, mas até que isso aconteça, existe todo um processo ali. Então, eu acho que você olhar realmente para o profissional e ver aonde que ele cabe, qual que é o motorista que é melhor para entregar o tipo de produto, qual que é a pessoa que se encaixa. Então, tudo isso, né, que a gente sofre essa pressão, acaba repassando isso para o colaborador
Isso uma, duas vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por isso que a gente percebeu que existe ainda uma rotatividade muito grande de profissionais dentro das empresas de logística. Então, eu acho que ter esse cuidado com a saúde mental é muito importante, é muito necessário, na verdade. E falando de fora, é uma coisa assim, que me enche os olhos e ao mesmo tempo me coloca assim, numa situação onde eu tenho a obrigação de falar da urgência de cuidar dessas pessoas que estão na estrada, né? Voltando isso, os homens também, né? Mas assim, a gente falando das mulheres, a gente sabe hoje, não sei se você sabe, né? Mas assim, o número de mulheres na estrada vem crescendo muito, né? A gente, só na região do sul, do sudeste, a gente tem mais de 100 mil mulheres dirigindo veículos pesados, né? Então, essas pessoas, elas precisam de apoio não só emocional, não só de saúde física, de saúde mental, mas de estrutura mesmo, né? Porque são coisas básicas, como você ter um espaço para você tomar um banho, como você ter um espaço para você utilizar ali, você ter um banheiro decente para você usar, como você ter um lugar para você parar, lavar sua roupa, para você esquentar a sua comida. Então são coisas que para a maioria das pessoas isso é algo trivial, mas que para elas faz toda a diferença. E para nós, enquanto donas de empresa, primeiro enquanto mulher, porque quando uma mulher ela tem dignidade, isso fortalece a gente. Sim. Né? E falando da parte de empresarial, a gente sabe que uma pessoa, uma mulher, um homem, enfim, de uma forma geral, que trabalha com condições, ele vai fazer um trabalho mais bem feito. E isso retorna para a gente através de lucro, através de mais negócios. Então, a gente precisa ter consciência disso de uma vez por todas. Então, assim, eu já tive oportunidades de acompanhar o meu marido para fazer entregas, até em caminhão, em carros menores. Já fiz muita entrega também. Então, eu já fui como mulher cristal, né, que são as mulheres que acompanham os maridos, né, e já fui já fui pilotando também. E assim, e olha, eu não fazia isso sempre, né? Eu fazia isso de uma forma esporádica, quando precisava. E eu via a necessidade, né, de ter um lugar para a gente usar um banheiro, de ter um lugar para a gente poder descansar. E eu via que assim, não tinha nada para a mulher. Agora imagina essas mulheres que vivem nas estradas, né, que vivem nas estradas. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres, então é importante que o poder público ele tenha essa visão para isso. Eu lembro de uma frase, Kate, assim, eu participei de um evento e teve uma caminhoneira, entre várias, que falou assim, a gente existe. Porque eu falei assim, nossa, que interessante, já tem tanta mulher, eu estou muito feliz com isso. Ela falou assim, pena que ninguém nos vê. Então aquilo ali me chamou para uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu falei, poxa, eu tenho a minha empresa, eu passei por muita coisa, mas o que é muita coisa diante de alguém que está trabalhando e precisa de um lugar, de um banheiro para usar, precisa de um banho para tomar, sabe? De um lugar decente para tomar um banho. Então, quando a gente começa a olhar para o lado, a gente fala, não, como eu já consegui, com muita resiliência, com muita perseverança, conseguir um lugar, o meu espaço, a minha obrigação agora é de trazer essa situação para que quem realmente tem o poder, que tem condição de fazer, que faça, né? Porque isso todos nós vamos ganhar com isso. Olha, você trouxe para aqui, você acabou de falar dessa empatia, né, que você tem com as mulheres, porque você já viveu isso um dia. Sim. E falou da sua empresa também. Hoje, como a sua empresa ajuda essas mulheres? Olha, a minha empresa, assim, a gente terceiriza muito, né, porque em função da pandemia a gente tinha os nossos caminhões para que a gente conseguisse harmonizar tudo, né? Porque tem um lado humano, tem um lado do empresário, tem um lado, então a gente tem que pensar em diversas esferas para que as coisas realmente estejam bem, todos saiam ganhando. Então, o que a gente fez na época? Nós fizemos uma negociação, nós repassamos alguns caminhões para os nossos próprios colaboradores, então eles são nossos prestadores de serviço. Isso foi muito bom, porque eles aprenderam também a cuidar, né, das finanças, a cuidar do veículo, aprenderam, muitos começaram com 1, hoje já tem 3 caminhões.
Então, assim, a gente terceiriza muito, em função disso a gente terceiriza muito. A gente tem os veículos próprios, mas a gente terceiriza. Então, a gente chama mulheres, né, para prestar serviço para a gente em veículos menores, claro, e em trechos mais curtos. A gente prefere, no meu caso eu prefiro que seja dessa forma, mas o meu poder mesmo de ajuda, eu acho que são nas mesas que eu consigo sentar e falar. Eu não perco uma oportunidade de falar da necessidade das mulheres que estão no segmento necessário para o nosso país. Eu não perco a oportunidade, tanto que a gente tem algumas empresas, né, privadas que têm chamado a gente para conversar a respeito disso, para saber como eles podem ajudar. Nós temos também não só a parte de privada, como a questão pública, né, porque a gente precisa falar, precisa ter mais voz, precisa levar isso para quem realmente pode fazer algo. Então, através da empresa. Claro que assim, a gente faz eventos, traz mulheres, traz as esposas, né? Mas isso é muito pequeno diante da quantidade de pessoas e diante do que a gente pode fazer, pode alcançar. Então, eu uso a minha voz, a minha, digamos assim, a minha presença em lugares que eu sei que essas mulheres não podem estar porque elas estão desempenhando o papel delas, que seja dentro da boleia do caminhão, dirigindo, seja do lado dos maridos dela, ou seja em casa cuidando dos filhos enquanto os seus esposos estão na estrada fazendo o trabalho. Então, cada um desenvolvendo seu papel. Então, o meu papel é esse. Nesses lugares onde eu posso acessar pessoas influentes e que podem ajudá-las e que podem ajudar o nosso segmento, eu não perco a oportunidade de falar e de pedir e de conscientizar essas pessoas de que isso é urgente, né? Porque essas mulheres realmente merecem respeito, merecem visibilidade, merecem dignidade. Elisângela, no cenário mais macro, assim, nacionalmente, tu acha que o Brasil, ele vem retrocedendo ou avançando quando a gente fala de oportunidades iguais para as mulheres nesse mercado de trabalho? Eu acredito que avança a passos lentos, né? Quando a gente passa por muitas situações assim, a gente gostaria, assim, nós gostaríamos que isso não se repetisse com outras pessoas, né? Porque a gente sabe a dor que é. Mas quando eu olho para trás também, eu não tinha com quem conversar sobre transporte, especialmente com mulheres. Hoje eu já tenho, hoje já existem mulheres, não só falando das motoristas, mas falando de mulheres na cadeira de liderança. Então, hoje a gente consegue acessar outras mulheres, outros movimentos, né, que são do segmento, seja cada uma defendendo aquilo que ela vive, que ela acredita e que ela quer facilitar, mas dentro do segmento de transporte. Então, eu vejo que é um crescimento lento, mas a gente continua avançando. Por isso que a gente não pode parar, entendeu? Porque as coisas não tá no nosso controle, mas a gente sabe que a gente pode fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. Eu não consigo resolver o problema das 100 mil caminhoneiros, mas eu consigo estar aqui falando para você, né, que tem um programa, assim, um podcast extremamente relevante, que o mundo político está aí de olho naquilo que você está falando e que com certeza eles vão saber que existe essa necessidade. Então é isso que eu acredito. Isso é uma evolução, isso é um crescimento, né? Quando que há 18 anos atrás eu poderia sentar e falar sobre isso? Quanto que há 10 anos atrás? Hoje eu já posso. Então isso é evolução. É a passos lentos, mas a gente está evoluindo sim no cenário. E o que você acha que falta para essa mudança, né? Para essa aceleração dessa igualdade e também de mais mulheres líderes, inclusive no seu setor? Eu acho que falta oportunidade. Eu acho que falta mais mulheres também se posicionarem em relação a isso, porque quanto mais a gente fala, mais pessoas a gente alcança, né? Eu acho que, porque assim, não adianta
vir uma pessoa de um outro segmento falar sobre isso, tem que ser pessoas que fazem parte, né, do segmento, que sabem quais são as deficiências, quais são os problemas. Então eu acho que precisa mais pessoas falarem e buscar realmente de quem realmente pode fazer algo, né, para que essas pessoas realmente deem oportunidade. Precisa dar oportunidade para a mulher do caminhoneiro que está em casa. Ela pode fazer uma capacitação dentro da casa dela, para que ela possa ganhar o dinheiro dela, né? A capacitação para os próprios filhos. Por quê? Porque os filhos, ao invés de ir para a rua e de não ter o que fazer, eles estão sendo educados para ter uma profissão, né? Uma capacitação, uma conscientização de saúde para quem está na estrada. Então, isso as políticas públicas é que devem se mobilizar, né? Existem muitos segmentos, Kate, que as pessoas às vezes nem imaginam que existe, ou acham que é uma pequena minoria, mas ainda que fosse um, que fosse dois, eu sempre falo, eu lembro que eu estava participando de um debate, e aí eu falei o seguinte, olha, são mais de 2, 3% de mulheres caminhoneiras. Aí a pessoa falou só, eu falei assim, são mais de 100 mil mulheres. Só que a partir da mulher, tem o marido, tem o filho, tem a mãe, porque a mulher tem esse poder, ela não pensa só nela, né? Ela faz com que as coisas aconteçam no seu ecossistema ali. Então, eu falei, quanto que vale isso? Né? A gente sempre fala, em todos os aspectos, a mulher, a gente sabe, pela própria característica da mulher, a mulher cuida da casa, a mulher, quando vai fazer a entrega, a nota fiscal chega intacta, a mercadoria, ela entrega e volta porque ela quer ficar com a família dela, quer aproveitar o dinheiro que ela ganha, ela investe na casa, investe no filho, investe em algo que seja bom para a família, e isso se reverberando, olha que diferença que isso faz. Então, por isso que eu acho importante a gente não analisar só estatisticamente, mas analisar humanamente. Sim. Então, é isso que eu acredito. E você trouxe números, né, dados, mais de 100 mil mulheres. Essas mulheres têm núcleos, né, familiares, esposos, filhos. Exato. Né, mas a gente não tem dentro da política um representante para esse nicho. Não é verdade? Sim. Alguém que olhe, que crie políticas públicas, que represente. Então, existe essa falta. É muito importante. A gente está falando muito dessa questão. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Você acha importante, acha que uma mulher poderia sim representar todas essas outras mulheres do setor de transporte dentro da Câmara Municipal ou numa casa, na Assembleia Legislativa do seu estado? O que é que falta para essas mulheres de dentro desse setor ter interesse pela política? Olha, falando de uma forma prática, Kate, eu acho que assim, como a logística é algo muito operacional, muito intenso, acho que as pessoas acabam se envolvendo tanto com os seus negócios que elas acabam não vendo e não expandindo para isso. Só que quando a gente sai, que foi o que aconteceu comigo, quando a gente sai um pouco do nosso núcleo ali, do nosso mundo do transporte, e a gente vai para fora e a gente começa a ver, e você já vê que a sua empresa não consegue suprir aquela necessidade, né? E que é um bem que vai propagar para todo mundo, vai ser um bem que vai beneficiar todo mundo. Então, eu acho que a partir daí você começa a ver que precisa alguém numa cadeira, né? Só que tem que sair do seu mundo, né? Sair sem sair. Eu falo sair para você poder expandir o seu olhar para fora, né? Eu tenho uma coisa que eu queria muito deixar aqui registrado, falando sobre isso, que foi quando a minha ficha caiu, que foi no período da greve dos caminhoneiros, né? A gente estava com os caminhões fazendo entrega, e aí as mercadorias ficaram paradas, os caminhões ficaram parados, e eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu sou daquela que, assim, o meu cliente tem que ficar encantado com o meu trabalho. E aí eu falei, vamos ver onde estão os caminhões, não passava nada, e eu fui para tentar soltar os caminhões, ou pegar as mercadorias
e devolver para o cliente, enfim, dar um jeito, né, para resolver. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu vi um cenário de guerra. Eu comecei a olhar dentro dos caminhões, dentro das boleias, dentro dos baús, tinham mulheres grávidas, tinham mulheres hipertensas, tinha senhoras, tinham idosas, tinham pessoas que estavam sem comer, sem tomar banho, sem... E foi quando eu comecei a enxergar aquilo ali, porque eu só sabia do que acontecia a partir da minha empresa. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, não é possível. Então, assim, nós conseguimos tirar a mercadoria de lá, mas eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, a gente está com dificuldade aqui, mas eu estou dormindo, estou no meu quarto, meu filho está aqui, eu estou comendo. Outra realidade. Outra realidade. Eu falei assim, aí eu conversei com meu esposo, falei assim, não, vamos mobilizar. A gente mobilizou o condomínio, eu lembro que todo dia a gente colocava um monte de comida no carro, produtos de primeira necessidade, absorvente, fralda, comida, já levava os sanduíches prontos, porque não tinha como cozinhar, então a gente levava isso. E assim, ela chorava, eu falava, meu Deus, essa pessoa está chorando porque está comendo um pão, porque a gente levou um absorvente para ela trocar, sabe? Eu fiquei indignada com aquilo. Falei, não é possível. E aí meu marido falou assim, não, vamos todo dia, vamos levar comida. A gente só parou, porque na época não tinha combustível nos postos, o combustível da gente acabou e a gente não conseguia mais sair de casa, sabe? Então, assim, eu tô falando isso, Kate, porque para poder mostrar para você o quanto que é importante a gente sair um pouco do nosso mundo, porque às vezes a gente vem de uma dificuldade. Eu nunca passei por isso, eu vim de uma origem de muito sacrifício, né? Mas eu nunca passei por isso e eu achava que já era ruim e eu consegui galgar outros degraus. Mas aí quando eu me deparei com isso, eu falei assim, não, é impossível você vê isso e não fazer nada, sabe? Então, por isso que eu acho importante que falar que dentro do segmento de logística e de transporte, até o pessoal mais conservador do segmento de transporte fala assim, olha, não adianta você sair do seu operacional, se você sair, para. Mas se a gente quiser fazer algo pelo outro, você tem que sair. Você tem que sair. Então, eu acho que a primeira coisa é sair um pouco, analisar, sentir na pele, ver o que aquelas pessoas estão vivenciando e buscar uma forma de melhorar a vida dessas pessoas. E assim, analisando de forma empresarial, vai ser muito bom, é muito bom para a gente também. Pois me diz uma coisa, você é palestrante, líder, há 18 anos de uma empresa nessa área de logística e transporte. Você usa as redes sociais? Eu estou trazendo esse tema aqui porque eu sou especialista, né, também em comunicação política, mas é comunicação. Dentro da comunicação, como você se comunica hoje? Dentro das redes sociais, tem Instagram, Facebook, posta conteúdo? Olha, Kate, eu acho que eu até vou falar que eu acho até que eu vou precisar dos seus serviços, porque assim, eu não sou muito de Instagram, mas eu tenho um Instagram. O meu Instagram é @edi_rodrigues. Mas assim, eu confesso assim, que eu não sou muito organizada com essa coisa de Instagram, mas eu tenho, né? Até porque a gente começou a fazer as palestras, né? Eu nunca quis muito aparecer, sempre gostei mais dos bastidores, ou eu achei que eu gostasse mais dos bastidores. Hoje eu vejo que eu gosto mais de olhar no olho, de falar para as pessoas, né? Então foi a partir daí que comecei a participar de algumas palestras, aí o pessoal falava, qual é o seu Instagram, qual é o seu Instagram? Então eu comecei a cuidar um pouco mais, mas eu preciso realmente profissionalizar mais, sabe? Porque às vezes eu participo de palestras, coisa eu não posto, mas eu sei que é uma coisa que eu vou melhorar ainda esse ano. Mas eu tenho o Instagram que eu utilizo mais, o meu Facebook eu não movimento muito, e eu participo mais assim, agora mesmo eu estou voltando para São Paulo, né? A gente vai participar de um outro podcast lá, que é o podcast do livro, para todas as mulheres do mundo. A gente também tem outras palestras para fazer e assim, estou levando algum material para o pessoal
das transportadoras, né, que eu acho que é muito importante, e depois a gente vai para fora, porque eu procuro entender um pouco da logística, a gente fala um pouco do empreendedorismo, já tem muitas brasileiras lá, inclusive eu fui prefaciadora de um livro lá, que eu fiquei super honrada também, porque tem muita brasileira lá na Europa, e elas ficam super felizes quando a gente chega lá, e a gente se acolhe, a gente se abraça. Então, assim, é muito importante a gente valorizar essa questão das mulheres, né? Que eu sempre falo, assim, nós somos a metade da população e mãe da outra metade. Então, a minha forma de comunicar é muito mais, assim, nas palestras e, assim, no meu meio, com as meninas e com as meninas do transporte, com as meninas do segmento de transporte. Mas eu tenho o meu Instagram, que, assim, ainda precisa dar uma ajustadinha, até convido você a dar uma olhada, e vou postar, me comprometo a postar esse conteúdo aqui que eu acho que é muito relevante, muito importante e assim, vai fazer muita diferença. Que bom, Elisângela. Elisângela, a gente já está chegando quase no finzinho do programa. Ai. E nesse momento a gente tem um quadro de curiosidades, certo? Então, vou fazer algumas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados para que o público conheça melhor vocês. Me diz uma coisa, você mora em São Paulo, mas é daqui de Pernambuco, né? Eu sou Nascida em Primavera. Isso, sou de Primavera, sou filha de Primavera. Vem muito a Recife? Assim, fazia um tempinho que eu não vinha, mas sempre que dá eu tô aqui. Sempre que dá eu tô aqui. Então compartilha com a gente um lugar teu que você gosta muito aqui em Recife. Olha, lugar que eu gosto em Recife, quando eu chego em Recife, eu gosto muito da praia, sabe? Eu gosto muito da praia. Falando de, assim, tem um restaurante que, assim, eu lembro muito, tem um restaurante Leite, que é um restaurante antigo, né? Aqui, que eu acho, assim, eu me sinto muito bem. Eu lembro de muita coisa, eu lembro dos meus tios, eu lembro, então, eu trouxe o meu filho, levei ele lá, e ele falou assim, nossa mãe, esse lugar tem uma atmosfera diferente. Eu falei assim, porque é o restaurante mais antigo do Brasil. Ele ficou assim impressionado. Nossa, eu não sabia. Eu falei, pois é, então me aproxima muito, sabe, de memórias, de lembranças, assim, eu gosto muito dali, mas a praia, assim, praia me conecta muito com a natureza. E na minha época de jovem, de adolescente, eu gostava muito da praia, então isso também me traz boas recordações. E um livro ou uma música que lhe acompanha? Um livro, eu gosto muito de ler, mas tem um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é muito bacana, porque mostra a resiliência e mostra que não tem problema a gente ser vulnerável, né? A gente também tem que dormir com a vulnerabilidade e acordar com a resiliência. Então eu acho ele perfeito, tem tudo a ver comigo. Um hábito seu que ninguém imagina? Um hábito meu que ninguém imagina. Quando eu estou estressada, nossa, eu tenho. Quando eu estou estressada, eu gosto de fazer crochê. Ótimo. Ninguém faz muitas peças. Eu não sou assim uma boa crocheteira. Eu faço mais. Agora que tem o fio de malha, eu faço coisas maiores, né? Mas é uma coisa assim que quando eu estou sozinha, assim, às vezes eu pego ali, o que vier na minha cabeça eu faço, depois eu desmancho. E é muito interessante, é uma terapia, porque eu começo, fica tudo torto, aí eu desfaço tudo. Tenta de novo. Cada vez que eu vou fazendo, eu vou melhorando. E quando eu acabo, a minha cabeça está bem leve. Então, começar a fazer crochê. É importante, é bom. E um sonho que você ainda não realizou? Um sonho que eu não realizei... Olha... Eu acho que eu estou perto de realizar, que é de ver mulheres de verdade, mulheres com histórias inspiradoras, elas tendo vez, elas tendo voz, elas tendo dignidade e elas abrindo portas para essa nova geração, né? Então eu acho que assim, eu já pensei em parar algumas vezes, né, por questões de trabalho, por questões de saúde, mas quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, tá doendo, tá difícil, mas olha aonde eu estou.
Então eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho, porque agora não é mais sobre mim, sabe? Eu já entendi isso. Demorou para a ficha cair, porque a rotina vai engolindo a gente vai vivendo uma série de coisas, mas eu já entendi isso. Então, o meu sonho é isso, é que eu possa, através de quem eu sou de verdade, não de quem, sabe? Porque as pessoas vivem muito essa coisa do imediatismo, de você ser algo para impressionar. Não, a gente tem que ser quem a gente é, a gente tem que manter a essência. E a partir disso aí você inspirar realmente pessoas de verdade, mulheres que precisam ser ouvidas, que precisam ser valorizadas e que elas estimulem, né, as próximas gerações, para a gente poder ter a inteligência artificial, mas ter principalmente a inteligência humana, que é isso que a gente precisa. Diz Ângela, agora a gente vai para o quadro de Você para o Mundo. São 3 perguntas rápidas, um bate-bola, o que vier na cabeça você responde. Isso, tá pronta? Bom. Tô pronta, vamos lá. Vamos lá. Para você, o que é ser política? Ser política é ter senso de comunidade, é saber olhar no olho, é saber se comunicar e é saber fazer realmente algo que traga benefício para o outro. É não ser egoísta. Eu acho que quando se fala de política, eu não consigo dissociar a política de comunidade. Eu acho que a política é uma união. E na unidade. E a unidade. Se você acordasse um dia e toda a sua trajetória fosse apagada, tudo, mas você pudesse recuperar três coisas, pessoas, momentos, o que você resgataria? Olha, eu já vi um dedo levantado. Meu marido está aqui viu? falando que ele, falando ele. Mas assim, eu resgataria primeiro os meus pais, porque eu queria que eles não são mais vivos, né, fisicamente, mas estão sempre comigo. Eu queria que eles pudessem ter a alegria de ver que tudo foi a partir deles, né? Quando a gente é jovem, a gente às vezes acha que pai e mãe tem que ser perfeito. Você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. Mas depois que a gente é mãe ou pai, ou quando a gente realmente amadurece, a gente vê que a coisa não é tão simples assim. Então a gente tem que entender que o pai e a mãe, ele faz aquilo que é possível, aquilo que dá. E existem dores que a gente, enquanto filhos, a gente nem imagina que exista. Então, assim, tudo que o meu pai me ensinou, tudo que a minha mãe me ensinou, seja falando, seja através do silêncio, foi que me construiu. Então, eu queria muito que eles estivessem vivos para poder ver a obra, né, que eles conseguiram colocar no mundo. Sabe? Então, assim, eu queria muito que eles estivessem aqui, eu queria muito que eles vissem, e que eles foram os principais responsáveis por isso. Isso é uma coisa, né? Isso é uma... Aí tem que falar mais 2? Mais 2. Mais 2 é uma coisa que eu gostaria de verdade que fosse resgatado, que aí é um pouco efêmero, né? Mas pode. Pode. Seria a autoestima das mulheres. Seria a autovalorização, porque às vezes pelas circunstâncias, às vezes por questões de idade, por questões de violência, seja verbal, seja física, as mulheres às vezes elas se esquecem ou elas não conseguem se apropriar delas, né, através, né, de situações que deixam ela para baixo, que deixam elas acreditar que elas não têm mais saída. Então, eu acho que a autoestima, eu traria a autoestima para todas as mulheres, porque eu sei que a partir daí elas conseguem não só melhorar elas, mas ela consegue melhorar o entorno. E tudo parte da energia feminina. A energia feminina, ela já por si só, ela faz a coisa acontecer, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja para o homem, porque os homens foram gerados
por mulheres. Então, eu vejo muitas mulheres especialíssimas, assim, que às vezes acham que, eu não tenho tempo, eu não tenho idade, eu não tenho isso, eu não tenho... Você tem tudo. Só basta você ter consciência disso e você seguir. É verdade. E uma outra coisa, eu acho que eu resgataria, Kate, o senso de comunidade também. Sabe, eu estou falando de coisas que tá vindo aqui para mim, assim, do meu coração, porque se a gente for racionalizar, a gente tem um monte de coisa, mas eu acho que o senso de comunidade é muito importante. A gente vive numa vida tão corrida, a gente não tem mais tempo de sentar, de olhar no olho, sabe, de ouvir, né, de ter aquela escuta ativa. Parece que tudo tem que ser tudo muito automático, né? Algumas coisas que a gente fazia no passado, de sentar, claro que a tecnologia ajuda a gente, é maravilhoso, mas a gente tem que ter isso vivo dentro da gente, sabe? De olhar para o outro, de não, por mais que as pessoas já acabam se fechando, mas eu já tenho muito problema, mas na hora, como aconteceu comigo, na hora que você olha lá fora, você fala assim, meu Deus, olha quanta coisa aí que está acontecendo, sabe? E sem perceber, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Então eu acho que eu resgataria isso, era o senso de comunidade, de olhar para o outro, de fazer pelo outro, porque aí você está fazendo por você também. Agora olha para essa câmera e deixa a tua mensagem para o mundo. A minha mensagem para o mundo pode parecer clichê, mas é muito importante que você respeite a sua essência, que você não se compare, que você acredite que você pode ir mais longe. E acredito que eu não estou falando isso porque eu li. Eu acredito isso porque eu vivo, porque eu já vivi e porque eu sei que eu vou viver muita coisa boa. E eu gostaria muito de proporcionar essa mensagem para você, para que você continue. Não importa o que você esteja vivenciando, o que você esteja passando, acredite, estude, se movimente, escute você, né? O mais importante é você se ouvir, o mais importante é você se conhecer, é você crescer, é você evoluir e você fazer a diferença na vida das pessoas, porque a gente precisa de um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para as próximas gerações. Elisângela, muito obrigada. Eu fiquei encantada com sua verdade, com sua liderança e sua representatividade, né, para as mulheres do setor. Obrigada. E agradeço demais sua participação aqui. Foi ótimo a conversa, foi ótimo o papo. Eu aposto que as pessoas de casa também gostaram bastante. Obrigada, Kate. Olha, eu estou muito, muito, muito feliz. Você, assim, também é super disruptiva, né? Eu estou encantada quando eu recebi o convite, quando eu vi você, além de ser uma mulher linda, linda de todas as formas, né? Você trazendo política de leve, você trazendo esse nome, você trazendo esse conteúdo. Eu espero, né, que eu tenha contribuído um pouco, né, com o valor que tem esse seu podcast. Viu? Espero voltar outras vezes, espero que, assim, trocar umas figurinhas com você, porque eu sei que você tem muito conteúdo, eu sei que você tem muita verdade, e é disso que a gente precisa. Então eu fico muito feliz e eu estou à disposição para você, para as outras mulheres, porque eu tenho certeza que a gente junto, a gente vai sempre longe. E parabéns, parabéns mesmo. Espero estar sempre com você e sempre com a mulherada aí fazendo acontecer. Muito, muito obrigada. E a gente vai sim conversar bastante ainda, viu? Tem muita coisa aí pra gente conversar. Vamos, né? Sim, vai ser uma honra. E para vocês que nos assistiram até agora, muito obrigada pela companhia. Segue o canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com quem precisa assistir. Me segue também no Instagram, @KateCavalcantes. E Elisângela, como é que fala? Edir Rodrigues. Edir Rodrigues. É isso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo sábado.